Os adolescentes também tendem, às vezes, a pensar: que adianta? O mundo logo explodirá mesmo e acabará. Este é um pensamento que vem do medo, não da fé. Ninguém sabe a hora nem o dia. Mas o fim não virá até que sejam cumpridos todos os propósitos do Senhor. (11 de setembro de 2001). Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. Chefes de Estado condenam o banho de sangue. E reforçam a segurança nas fronteiras. Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados. Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão. O Jornal Nacional mostra a análise de especialistas sobre as consequências dos ataques. O depoimento dos brasileiros que testemunharam a tragédia. O apoio oficial aos que estão nos Estados Unidos. O dia em que os americanos experimentaram o horror de uma grande guerra. A violência persiste nesta terça-feira na Síria, com bombardeios das forças do regime contra vários redutos insurgentes. Pelo menos 36 pessoas, incluindo 17 civis, 12 soldados e 7 rebeldes, morreram, de acordo com o levantamento provisório do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Os bairros rebeldes de Alepo, alvo de ataques aéreos incessantes, passam ainda por escassez de alimentos e a situação se agrava a cada dia, segundo os combatentes. Em São Lourenço do Sul, também no Rio Grande do Sul, uma chuva de granizo destruiu casas e lavouras de fumo. O granizo atingiu a zona rural do município, onde vive 45% da população. Segundo o levantamento preliminar da Defesa Civil, pelo menos 1.500 propriedades foram atingidas pelas pedras de gelo. Algumas atingiram o tamanho de uma laranja. Nesta propriedade, 5 minutos de queda de granizo foram suficientes para destruir 200 telhas. Na fazenda de Dona Leni, os prejuízos foram de R$10 mil. Eu fiquei no desespero horrível, porque olha, aquele barulho era demais, aquilo era um barulhão, assim, parecia que estava acabando tudo. Na propriedade deste agricultor, em Pilar do Sul, o estrago provocado pelo granizo foi grande. Os pés de uva, que já estavam dando broto, caíram com a força das pedras de gelo. Sempre que chovia granizo, vai assim, 1 ou 2 pedrinhas. Mas aí foi 2 minutos só pedra, sem água. There are few more frightening sights on Earth than the snaking shape of a tornado racing across the landscape, causing carnage and devastation to everything in its path. Flattening buildings, ripping up trees, and tossing heavy vehicles aside like toys. Capable of reaching up to 500 feet wide, with wind speeds which can hit 300 miles per hour or more, twisters often appear with scant warning, emerging from the base of storm clouds almost instantly. And they can last for hours, traveling erratically across the landscape
These vicious vortexes can carve damaged paths in excess of 1 mile wide to several hundred miles long. Tornadoes are tempests of such destructive ferocity, they have no equal in nature. É oficial. A Organização Mundial da Saúde anunciou o nível máximo de alerta para a gripe A, o que representa a primeira pandemia do século XXI, mas pediu para a população mundial não entrar em pânico. O vírus da gripe só foi identificado em 1930, 12 anos depois da gripe espanhola matar mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, foram 350 mil. Entre as vítimas, o presidente da República, Rodrigues Alves. Ao longo do século, 20 outras pandemias. 1957, a gripe asiática fez cerca de 2 milhões de vítimas fatais. Era a mutação de um vírus comum em patos silvestres, que se combinou com o vírus da gripe humana. Em 1968, uma gripe parecida começou em Hong Kong. Mesmo com planos de contingência da Organização Mundial de Saúde, 1 milhão de pessoas morreram. Em 76, o primeiro surto registrado de gripe suína provocou pânico nos Estados Unidos. Soldados de uma base de Nova Jersey foram infectados. Um morreu. Até hoje não se sabe como a doença começou e depois desapareceu. Mais recentemente, uma ameaça de pandemia alertou o mundo: a gripe das aves. O primeiro relato de infecção ocorreu em Hong Kong em 1997, quando o vírus causou doença respiratória em 18 pessoas, das quais 6 morreram. 6 anos depois, o vírus ressurgiu com casos também na África e na Europa. Das 400 pessoas atingidas, 257 não resistiram. A região do sul do Saara volta a estar ameaçada pela fome. O alerta foi lançado pela ONU no momento em que a subnutrição poderá afetar mais de 127 mil crianças com menos de 5 anos só no Chad. A seca associada à pobreza e ao fluxo de refugiados da Líbia está a piorar o acesso aos alimentos numa região que vai do Níger ao Burkina Faso. Nos hospitais de Mau, no Chad, uma responsável da Unicef lembra que a maioria das famílias não tem acesso a cuidados de saúde adequados e quando as crianças chegam ao hospital encontram-se já num estado crítico. Queda de um meteorito, 950 pessoas hoje na Rússia, 3 estão em estado grave. Esse meteorito provocou uma explosão e uma onda de tremor que abalou a estrutura de prédios, estilhaçou vidraças. Os alarmes dos carros foram acionados e até o sistema de telefonia celular foi afetado. Vamos saber dos detalhes com o repórter Júlio Mosquera. Júlio, boa tarde para você. Ninguém conseguiu prever a aproximação desse meteorito? Quais as informações que você tem sobre isso? Boa tarde, Sandra, Evaristo, boa tarde a todos. Olha, antes de mais nada, foi um grande susto. Há relatos de 3 explosões ouvidas logo depois do meteorito. Vejam as imagens. Uma bola de fogo cruzou o céu. A imagem é incrível. Dá a impressão de que está muito perto. Outro morador fez imagens de celular do rastro deixado pelo meteorito. E dá para ouvir uma explosão. O impacto das explosões foi tão grande que disparou o alarme dos carros, quebrou vidros de janelas de prédios e destruiu o telhado. Estilhaços de vidros feriram centenas de pessoas. Muitas precisaram de atendimento médico. O prefeito da cidade de Chelyabinsk teve que vir a público para tranquilizar a população local. Um terremoto de 7,7 graus na escala Richter atingiu hoje o norte do Chile. Pelo menos 2 pessoas morreram e 140 ficaram feridas. Os reflexos foram sentidos nos países vizinhos, inclusive aqui no Brasil. A terra tremeu pouco depois do meio-dia. O epicentro do terremoto de 7,7 graus na escala Richter foi a cidade de Quijagua, ao norte do Chile. Uma equipe de TV local registrou o momento em que o tremor fez deslizar blocos de rochas, levantando nuvens de poeira.
Em Antofagasta, a maior cidade da região, a fachada de um hotel desabou sobre vários carros. O terremoto foi rápido, durou apenas 50 segundos, o bastante para deixar a população em pânico. Em Tocopija, moradores dizem que 80% das casas ficaram destruídas. Lá se registraram as únicas 2 mortes até agora. Há pelo menos 140 feridos. O terremoto foi sentido na capital, Santiago, a 1.400 quilômetros de distância e em outros países. No sul do Peru, na capital da Bolívia, La Paz e até no Brasil. O Instituto de Astronomia, Geografia e Ciências Atmosféricas da USP informou que o tremor foi sentido em Brasília, Porto Velho, Curitiba e São Paulo. Na capital paulista, 250 pessoas saíram às pressas de um prédio de escritórios porque sentiram o edifício balançar. Você vai estar comigo aqui na Cracolândia. Certo. Entendeu? Você vai estar comigo na Cracolândia assim. O repórter tá filmando. E aí, já era. O pessoal faz uma fogueirinha para aquecer? Fogueira nós faz todo dia. Eu faço dia e noite fogueira aqui. Você entendeu? Não. Pode ficar suave, pode ficar suave. Vai ficar suave. Deixa ele dar um paital aí. Olha, geral, como é que tá isso aqui. Olha só, né? O plano é... Mas aí, o plano é tirar. Deixa eu falar, mas eu quero ver sair daqui. A química tá toda na minha vida. A Profissão Repórter acompanha o drama dos usuários de crack desde as primeiras reportagens. Nessa mesma região de São Paulo, há 4 anos, tentamos nos aproximar de carro. Quebrou, cara. Hoje chegamos a pé. Bem, aqui é o máximo que pode chegar. Daqui não, da lá não pode chegar não. Não pode chegar não. Por que não pode? Porque não pode, porque lá tá todo mundo usando droga e tal. Lá todo mundo tá usando droga. Se você conversar com eles lá, quem sabe? Não. Não vou levar, você acha que é louco? Eu vou levar isso lá? Não tá lá, não, senhor. E aí, João? E aí? Nós insistimos. Já era. Vai, parceiro, vamos, parceiro, que pra hoje, vai. Vamos passar. Estamos entrando aqui no quarteirão, onde eles se concentram. Estou aqui acompanhado de um religioso que faz um trabalho há muitos anos aqui. Há quanto tempo você faz o trabalho aqui? Então nós estamos há 7 anos instalados aqui. 7 anos instalados? 7 anos. Estamos fazendo o quê? Fazendo resgate, recuperação e ressocialização de pessoas em situação de drogadição. Para quem vem de fora, impressiona, né? Eu estou filmando ele aqui, ó. Ei, um pouco de confusão, uns querem que a gente filme, outros não. Vencer a resistência inicial dos usuários mais agitados sempre foi um desafio. Não mostra o rosto dela. Meu Deus. Foi assim também no Rio de Janeiro em 2011. São necessários 6 funcionários para conseguir segurar o menino. O menino está sendo levado.
守ってんだよね。だから俺なんか起きて近づくなって言ってんかな。私の中に見つけられたから。As escrituras estão repletas de referências sobre a segunda vinda, um acontecimento ansiosamente esperado pelos justos, mas que os iníquos temem ou rejeitam. Os fiéis de todas as épocas refletiram a respeito da sequência e do significado dos diversos eventos que foram profetizados, tanto os que ocorreriam antes como aqueles que ocorreriam depois desse marco na história do mundo. 4 fatos são indiscutíveis para os santos dos últimos dias. 1. O Salvador retornará à Terra em poder e grande glória para reinar pessoalmente durante um milênio de retidão e paz. 2. Na época de sua vinda, os iníquos serão destruídos e os justos ressuscitarão. 3. Ninguém sabe quando ele virá, mas... 4. Os justos são instruídos a estudar os sinais da segunda vinda e preparar-se para ela. Embora sejamos impotentes para alterar o fato da segunda vinda e incapazes de saber exatamente quando ela ocorrerá, podemos acelerar nossa própria preparação e tentar influenciar a preparação daqueles que nos rodeiam. Estamos vivendo na época profetizada, em que a paz será tirada da terra, em que todas as coisas estarão tumultuadas e o coração dos homens lhes falhará. Há muitas causas temporais para o tumulto, tais como guerras e desastres naturais, mas a maior causa de tumulto nos dias de hoje é a situação espiritual das pessoas. O mal que costumava ficar escondido e restrito a certos locais, hoje é exibido com orgulho. As raízes e os baluartes da civilização estão sendo questionados e atacados. Os países rejeitam sua herança religiosa. Não é de se admirar que muitos de nossos jovens e adultos estejam envolvidos com pornografia, coloquem piercing em várias partes do corpo, busquem egoisticamente satisfazer seus desejos, comportem-se de modo desonesto, vistam roupas fora do padrão, usem linguagem obscena e busquem prazer sexual degradante. Estamos cercados de dificuldades por todos os lados, mas com fé em Deus confiamos nas bênçãos que Ele prometeu àqueles que cumprem seus mandamentos. Temos fé no futuro e estamos nos preparando para ele. Tomando emprestado uma metáfora do mundo das competições atléticas, não sabemos quando o jogo vai acabar e não sabemos qual será o placar final. Mas com certeza sabemos que, quando o jogo finalmente terminar, nosso time será o vencedor.